Bom, algumas definições importantes para entendermos o que é a especificidade da economia do esporte. Um fato estilizado que nós caracterizamos é que campeonatos têm dinâmicas de convergência, através do efeito adaptação que pode ser definido pela sua trajetória empírica. De que forma? Um time da Série B que permanece na Série A entra em alguma outra dinâmica de convergência? Então, o time, quando ele passa da Série B para a Série A, ele não sabe qual é o circuito de times irá enfrentar no ano seguinte. Então, o horizonte dele é diferente. Diferente daqueles que sempre permanecem na Série A, que sempre jogam entre si. O termo convergência é adequado porque um time que muda de série se adequa a times diferentes, porque a qualidade não necessariamente acompanha o resultado. Variáveis para caracterizar um fato estilizado. Campeonatos têm dinâmicas de convergência através dos anos. Qual variável eu comparo entre esportes para caracterizar a dinâmica de campeonatos? Eu preciso de um modelo de qualificação da atividade do esporte antes da análise comparativa. Porém, um subterfúgio é, para cada esporte, atribuir uma medida de qualidade para cada participante e observar a adaptação pós-outliners. Significa que a adaptação pós-outliners significa que ocorreu um jogador ou um time muito bons e a adaptação que ocorreu posteriormente a esse outliner é algo comparável entre campeonatos. Então, a adaptação é igual à convergência de qualidade. Qualidade de time ou jogador para cada campeonato ou esporte é a variável que se pretende buscar de qualidade. Esportes são estruturas de convergência competitiva. No Game Change Condition, condição estacionária do efeito adaptação. Um campeonato maduro, com longo histórico, tem uma condição de observação e adaptação mútua entre participantes que torna mais difícil surgir um rendimento outliner. Então, quanto mais maduro o campeonato, mais difícil surgir alguém que seja muito melhor do que todos os outros de uma hora para outra. O trabalho de contra-estratégia é mais consistente em campeonatos maduros. E isso é possível caracterizar com os dados. Problemas de desenho do campeonato. Convergência de qualidade lento ou inexistente. Um campeonato está mal desenhado em suas regras ou instituições se um participante é vitorioso com uma consistência que nenhum outro consegue acompanhar. E as posições de qualidade não mudam. O segundo lugar é sempre o segundo e o último é sempre o último. Hipóteses. Concentração de talento, recompensa concentrada do campeonato, participação da torcida, etc. Viés dos juízes. Dinâmicas de difícil distinção quantitativa no futebol. Aumento da qualidade geral de um esporte e a dinâmica iterativa de adaptação entre participantes. Isso é difícil de você dividir, de você distinguir nos dados. Interação de dois times específicos. É difícil distinguir se um time é bom contra outro time ou se um time é simplesmente bom. É difícil distinguir a qualidade dos jogadores do posicionamento técnico. Seria curioso afirmar, por essa linha investigativa do efeito adaptação em sua condição estacionária, que o esporte é uma estrutura, uma instituição de convergência competitiva. Seria mais interessante representar os termos de troca segundo essa ótica, em que se troca investimento em qualidade, investimento em engajamento de torcida, por uma tabela mais incerta, mais volátil e variante, já que o efeito adaptação sempre irá ocorrer. Essas são algumas maneiras de caracterizar a economia do esporte.